Eu sou Otaviano dos Santos, estou na quadra com meu grande amigo Silvio Bastos. Bom, aproveitando essa viagem aqui para São Paulo, mais um convidado, esse muito especial. Muita história, até medo agora de tudo que a gente vai ter para falar aqui, porque esse de verdade tem história. Comigo, Otaviano dos Santos, o Biano, famoso, grande Biano. Biano, prazer, obrigado por você estar aqui comigo, contar um pouquinho da tua vida, da tua história. Prazer. Prazer é todo meu, na quadra com o Silvio Bastos, que está fazendo um grande trabalho, e além disso eu sou fã dos seus comentários sobre o tênis. Eu que agradeço. Vamos lá, Biano, pergunta tradicional aqui. Como é que surge tênis na sua vida, lá na década de 60, né, que você estava falando agora, 66? Como é que surge o tênis? Isso, eu fui levado por um amigo também, professor de tênis, Tércio Escaleira, fui levado para o Paineiras do Morumbi como pegador de bola. Ali em 66, no final de 66, eu comecei a gostar. Comecei a bater paredão com um pedaço de compensado. É engraçado que hoje essa molecada não tem ideia, né? Como é que era lá atrás, como é que vocês... Não, é um pedaço de madeira que a mão sangrava. E eu batendo, eu batia tipo sem direita, sem esquerda. Chinelo, sandália havaiana também? Sim, para fazer, bexiga, tudo que tinha a gente tava brincando. Naqueles campinhos que tinha aqueles terrenos batidos, a gente ficava brincando ali, com raquete de madeira. Fazia uma risquinha lá e ficava brincando. E ali o meu grande mentor, eu pegava a bola pro Maneco Fernandes, grande Maneco Fernandes, campeão brasileiro, campeão sul-americano, e o Maneco me ajudou muito nessa primeira etapa. Então eu pegava a bola para ele, aquele tempo eu levava os cheques dele dos alunos para depositar no banco. Você era pegador de bola, office boy? Tudo. Eu fazia tudo. E ali eu comecei a rebater, comecei a jogar. Comecei a rebater, e aí eu comecei a jogar, comecei a... Quantos anos você tinha aí nessa época? Nessa época eu tinha 53, 7, 13 anos, 14 anos. 13 para 14 anos. Então ali 14, 15 já jogando tênis, naquele tempo a raquete era pesada de madeira, né? Aquela raquete Davis Scoop. Então a gente só batia pulando, só batia chapado. E tem uma história aí engraçada que logo quando eu comecei, o Maneco Fernandes, ele fazia aposta com os alunos. Quando ele apostava uma garrafa de uísque com o aluno dele, porque eu rebatia com os alunos dele, ele falava para mim perder, ir para negra e perder. Quando ele apostava uma caixa, ele falava, agora você deixa aí, ganha o primeiro, perde o segundo e ganha na negra. Aí ele ganhava a caixa de uísque. Quando era uma garrafa, ele pagava, ele falava, eu perdi. Então são fatos realmente que eu não esqueço. Você entrava no esquema dele, né? No esquema dele, o Mané que conduzia tudo. Isso tudo dentro do Paineiras? Tudo dentro do Paineiras. Cara, impressionante nessa sua relação com o Paineiras, né? Você começa lá como goleiro, depois você passa para batedor. Em 71. Como é que é essa trajetória aí de você goleiro, você batedor, rebatedor, e aí depois você começa como professor? Como é que tem essa... Tinha aqueles torneios de pegadores de bola, aqueles torneios da Gazeta Esportiva. Eu comecei a jogar, comecei a destacar. Então eu ganhei o torneio da Gazeta Esportiva, e aí eu virei quarta classe, porque antigamente tinha estreante, principiante, quinta, quarta. Aí eu virei quarta classe, eu lembro que eu ganhei um torneio de quarta classe no Tênis Clube Paulista, que eu troquei 158 bolas sem errar. Aí na década de 70 e 71, o clube fez meu primeiro registro. Então ali eu rebatia já com os alunos, já rebatia com todo mundo. O Maneco pediu para mim registrar como professor adjunto, quer dizer, professor ajudante. E aí eu comecei a ganhar, eu lembro, na época, 200 cruzeiros mensais, já para dar aula. E dali para frente, 71, 72, 73, surgiram o OnSins. Ali eu já dava treinamento. Então apareceu o Edu com 8, o Ale com 6 e o Jaime com 4. Aí começa a minha história com os OnSins. Eu sou praticamente, eu tenho uma diferença de um ano do Edu, eu sou um ano mais velho. Eu sou de 63, o Edu de 64. Né? Então eu começo a jogar tênis em 73,
que deve ser mais ou menos a mesma época que o Edu. Eu, em 73, tinha 9, o Edu devia ter 8. Isso, 8 anos que eu estou Exatamente, falando. a É isso aí. E aí depois, na frente, mais futuramente, a gente acaba se conhecendo, porque eu acabei jogando na mesma época, na mesma fase do Edu e de outros tantos que passaram pelo Paineiras. Mas conta um pouquinho dessa sua relação com a família Oncins. Essa relação começou ali na década, como eu falei, 72, 73, e eles vieram fazer um teste. Eles eram do Esporte Clube Banespa, ali na Avenida Santa Amaro. Quem veio foi o Edu e o Alê. Eu fiz um teste de quadra, aprovei os dois. Aí eu falei, aí eu bati uma bola com o Jaiminho, que era pequenininho, e o apelido do Jaime era Meia Brama. Eu falei, deixa esse Meia Brama comigo também, que eu gostei dele. Então ali já com 4, 5 anos, o Jaiminho... Nessa época não tinha raquetinhas, né? Não, o Jaime jogava com uma raquete, não sei se era... O tamanho dele, né? Quase. Acho que era Red, uma raquete pesada para ele. E já batia, já começamos a bater com uma mão, e a raquete já pesada, e ele já batia a esquerda de uma mão. Naquele tempo não tinha esquerda de 2 mãos, era só com uma mão só. Proibido. Proibido. E ali eu comecei a treiná-los, eu treinava os 3. Treinava os 3 e aí começou a idade, o Jaime 9 e 10, eles começaram a se destacar no cenário nacional e internacional. O Jaime, o Edu começou a ganhar brasileiro já de 12, junto com o Alê, e o Jaime ganhou um sul-americano, ele ganhou um mundial de 10 anos. Inclusive até esqueceu a mala. Esqueceu a mala. E ali... Caracas, não foi? Foi Caracas isso. Isso, ele ganhou um mundial de 10 anos, e ali com 12 anos brasileiro, com 14 anos ele ganhou um sul-americano também. Com 16, ele ganhou o Banana Ball, ele ganhou o 16 e o Edu ganhou o 18. Ganhou, inclusive, a final, se eu não me engano, ele ganhou do peruano. Não sei se é Alejandro Aramburu. Acho que foi do Alejandro. Não, Aramburu não é Alejandro. Aramburu é da geração do Tato, da geração do Bocão, que é abaixo. Então, eu sei que era com o peruano que ele jogou essa final, o Edu. Essa final foi, inclusive, no Pacaembu, na quadra coberta, que choveu no Paineiras. Puta, eu não me lembro o nome do... Não, minto. Essa final ele jogou com o Baiano, com o Edivaldo de Oliveira. Edivaldo de Oliveira, a final de 18. O Edivaldo, o último que o Edu ganhou. Isso foi 81. 81, isso. 81, que é o mesmo ano, eu joguei. Isso. E o Baiano, se não me engano, ele na semi ganha daquele Slobodan Zivojinovic. Isso. A final foi com o Baiano mesmo, com o Edivaldo de Oliveira. O Edu era um ano mais novo, né? O Edu tinha 17, o Baiano 18, que é a mesma idade que eu tinha. Sim. E eu lembro de você no Paineiras, jogando um belo tênis. Muito belo tênis. Um belo tênis fica por tua conta. Não, sim. Eu lembro também a sua passagem como professor, como o Dudu, lá, como o Teófilo, como o Dudu. Uma curiosidade minha, assim, essa relação sua com a família Oncins, eles viraram meio família, né? A família Oncins virou meio família. Sim, virou família. A gente sempre estava junto nos locais, a gente estava em todos os torneios, inclusive naquele tempo que era os satélite, a gente ia junto e eles me chamavam de pigmeu, que eu era o único pequenininho e aqueles 3 grandão. Você tinha consciência, você tinha noção lá atrás, quando eles foram melhorando um pouco, que eles podiam ter chegado onde chegaram e o Jaime poderia ter sido o que foi? Você tinha essa noção de ir para frente? Que um deles poderia chegar onde chegou, como o Jaime foi? Eu tinha assim, porque dos 3, o mais guerreiro era o Edu, o mais raçudo. O mais talentoso era o Alê. E o mais competidor era o Jaime. Jaime era bicho ruim. Jaime era competidor. Bicho ruim. Jaime era sangue no olho. Jaime não largava o osso. O Alê... no juvenil, foi um grande juvenil, você sabe, teve resultados. Quando entrou no profissional, o Alê sentiu muita pressão. Inclusive, um dos meus melhores amigos que eu tenho hoje, está sempre no Paineiras, passa uma semana, ele vai lá me visitar. E aí eu pedi pro Alê,
Ele era muito gente boa para ficar sofrendo no tênis. Então eu falei, Ale, para de jogar isso aí, meu. Você é muito lindo para ficar sofrendo no tênis. O Edu ainda tentou ainda, e aí o Jaime, você sabe o que virou o Jaime. Eu falei, mas o Jaime, assim, para trabalhar, não gostava muito de trabalhar. Nem ele, nem o Ale. O mais trabalhador que ficava muito tempo na quadra era o Edu. O Edu era, assim, se tivesse que virar mesmo, tinha que virar o Edu. Mas você tinha o seu jeito de levar, né? A sensação que eu tenho, sempre te vendo com todo mundo, é que você tem o seu jeito, Sim. mas dentro do seu jeito, você tem um jeito para cada um. Para cada um, para cada um. Isso é uma coisa que eu aprendi te vendo, é que por mais que a gente tenha a nossa maneira conceitual de trabalhar, mas que o tênis ele é muito individual, né? E você, eu sempre percebi muito isso, te vendo com os seus jogadores, quando eu jogava e depois quando você jogava contra os meus jogadores. É que você conseguia separar cada um bem diferente um do outro. Você tinha um jeito de tratar cada um deles. E isso fazia com que isso funcionasse, né? Porque cada um era tratado de uma maneira diferente. E isso fez o negócio dar certo. Né? Primeiramente, parabéns pela inteligência. Para mim, que senhora pergunta. Que senhora pergunta. Ó, até me arrepiou. O Jaime, o Edu. O Edu era um jogador que ele faltou para ele aprender a jogar os pontos necessários do fundo. Ele era mais um jogador de saque e voleio. Era um jogador mais explosivo. Do tempo à frente, meu amigo, não tinha para ninguém. Voleava muito. O Ale já era um jogador mais forte de fundo de quadra, mas também que gostava de arrear, de volear. E o Jaime era um outro tipo de trabalho com o Jaime, que era o jogador da paciência, de preparar o ponto, esperar a bola certa. Era um jogador mais de contra-ataque. Então ele sempre defendia, numa defensiva mentalmente ofensiva. O Jaime foi o primeiro jogador que eu vi de perto, que foi trabalhado para conseguir mudar a intensidade da bola, mantendo a profundidade lá no fundo. Sim. Ele conseguia botar uma bola mais alta no fundo, botar uma bola mais sem peso, ele conseguia tirar o peso usando o slice, ele usava muito a variação, mas ele não perdia a profundidade. Bom. E isso faz dele um cara diferente. Uma outra excelente pergunta. Ela treinada, eu tinha um avental que eu colocava 80 bolas. E eu ficava com a mão. Joga alto, esquerda, porque todo mundo cai na tua esquerda, joga alto, aquele spin. Aí que eu falei, você defende numa defensiva mentalmente ofensiva. Aquela bola do Nadal, que ele mete uma puta rosca aqui, que ela quica e joga o cara para trás. Então ele fazia aquela esquerda, quando ele mandava o cara para trás, ele vinha com slice. Ele vinha com slice ali no T curtinho. O cara chamava o cara para a rede e passava na paralela. Ou lobby. Então todas essas bolas era treinado. Eu com o avental ali, jogando com a mão. Aí depois eu jogava com a raquete e depois eu fazia jogar a bola viva. Eu jogava com a raquete, soltava, então bola morta com a mão, bola morta com a raquete, e as bolas vivas, eles batendo. E eu fazia jogos. Cada dia eu chamava um esqueci um japonesinho que era Furucho. Vinha um Furucho jogar com o Jaime, com o Ale, outro dia vinha Camargo, outro dia vinha um Setarquiste. Então a gente jogava e eu ficava na quadra fazendo os scouts dos treinos. Então o Jaime, com essa variação que eu vejo hoje, eu não vejo essa variação não sabe, então para mim, hoje eu vendo o tênis do Jaime, o Jaime, né, com essa variação, ele ainda para mim está em outro mundo. E as curtas dele, a melhor bola dele, que ele jogava o cara para trás, entrava na quadra e curta na paralela. Então tudo isso aí é trabalho. Teve um cara que um pouquinho depois do Jaime fez isso muito bem também, né? Jogava o cara para trás com a esquerda para uma coisa paralela. Sim. Um tal de Guga aí. Sim, muito boa esquerda. Foi isso que eu te falei, que até o Guga comentou no casamento do Jaime. O Guga comentou comigo que essa esquerda aí ele aprendeu com o Jaime. É muito parecido mesmo. Em geral, para aqui na cruzada. Sim. Aquilo que eu te falei, eu tenho um dom de ensinar a esquerda com uma mão. Eu adoro esquerda com uma mão. Sabe? Porque eu acho mais fácil você variar a intensidade. Hoje em dia, os jogadores de hoje por isso muito tem lesões. Só sabe bater. E hoje em dia você não encontra jogadores. O único jogador que eu vi ali porque não dá para você machucar com o slice. Primeiro você tem que pegar com a direita, na minha concepção, aí quando a bola flutua, o que o Federer faz, aí ele entra com o slice. Ele só dá o slice, primeiro ele pega com a direita.
O pessoal fala da Steffi Graf. A Steffi Graf, primeiro ela pegava com a direita. Aí o quê? Porra, ela tinha um puta slice, mas primeiro ela tinha uma puta direita. Mas depois ela dá o slice e a rede volear. Ela tinha a melhor direita da história pra mim. Sim. Do lado... Então ali, aqueles tempos, como eu te falei, desde essa época eu sempre fui um estudioso de tênis. Essa deixadinha do Jaime, essa deixadinha veio do Maneco Fernandes. Eu aprendi com o Maneco me ensinou essa deixadinha, longa, entra na quadra e curta. Deu a curta, vai lá e fecha. Então eu passei por todas essas gerações, tive o privilégio de ver Coca jogar tênis, Mandarino, um bailarino na quadra, vi jogar Carlos Alberto Kirmair, que para mim, inteligentíssimo, que sabia sair de uma defesa para o ataque. Entendeu? Eu vi ele jogar jogada, e todas essas jogadas que eu vi, esses monstros jogando, eu copiava, eu já ia fazendo no treino. Entendeu? Um exemplo concreto. O Kirmair, ele jogando com o João Soares. O João Soares vinha para a rede, a primeira bola, ele dava um lob. A segunda bola, ele metia um slash no pé e fechava a rede. Então ele saía de uma defesa para o ataque. Ele dava o slash, o João nem esperava, a bola estava baixinha no pé, ele já estava o quê? Entrando no voleio. Então, graças a Deus, eu sempre amei muito tênis, gosto muito de tênis. Eu sempre acompanhei, eu sempre fiquei até as 4, 5 horas assistindo o jogo de tênis. Porra, John Mack, para mim um gênio. Ivan Lendl, eu vi todas essas gerações, Jimmy Connors, que já batia mais plano, né? Então eu tive o privilégio, e jogava mais dentro da quadra, né? Então, graças a Deus, eu tive o privilégio de ver todas essas gerações. Biano, a conversa sempre foi e é maravilhosa, mas a gente tem um tempo. A gente vai fechar essa parte 1 aqui, tá? Vou voltar para a gente conversar mais a parte 2, mas independentemente de qualquer coisa, você para mim é um cara que merece todas as homenagens possíveis, porque tudo que eu já te vi fazer, tudo que eu já vi você, com a molecada toda, que jogou comigo, que jogou contra os meus, sabe? Você para mim é um dos gênios do tênis brasileiro. Obrigado. Isso aqui nada mais é do que uma homenagem que eu estou fazendo para você e que para outras pessoas saibam quem é você, porque eu acho que realmente pouca gente tem noção de que existem pessoas como você no tênis brasileiro, mas eu acho que através disso aqui, a minha ideia é que mais pessoas descubram que pessoas como você existem no tênis brasileiro. Só te agradecer, obrigado, e a gente vai voltar com esse cara aqui semana que vem, porque tem muita coisa ainda para ser falada sobre ele. Obrigado, continuem aqui acompanhando o canal, a gente volta semana que vem, com Otaviano dos Santos.